Olá, boa noite, a paz do Senhor para todos. Vamos iniciar mais uma transmissão, uma live no dia de hoje, 2 de julho de 2020, numa quinta-feira. Vamos ver quem está chegando aí. Isabel Cristina, Débora. Boa noite, a paz do Senhor. Amém. Isabel, seja bem-vinda, Isabel. A paz do Senhor. Boa noite. Glória a Deus. Deixa eu ver quem mais. Amém. Thaleson, seja bem-vindo, Thaleson. Paz do Senhor. Deixa eu ver quem mais. Já está aí, presbítero Márcio. Um abraço, presbítero Márcio. Carlos Magno, um abraço, Carlos. Rosa. Rose, seja bem-vindo, Rose. Paz do Senhor, presbítero Márcio. A paz, a Rose. Eu acho que foi Carlos Magno que entrou. Júlio. Deixa eu ver quem mais. É Tainá. Júlio, a Rose, a Tainá. Pai Senhor, Tainá. Carlos Magno, é isso mesmo. A paz, Carlos Magno, seja bem-vindo. Deixa eu ver quem mais. Júlia Carinho. A Rose e o Júlio. Thales. Deixa eu ver quem mais está chegando aí. Presbítero Márcio. Beto. Seja bem-vindo, Beto Sancho. Irmã Fátima. Seja bem-vindo, irmã Fátima. Deus abençoe vocês. Júlio. Um abraço na carinha aí, Júlio. Beto Sancho, seja bem-vindo. Presbítero Eugênio. Deus abençoe a vida do irmão, seja bem-vindo. Eugênio Machado. Andréia, seja bem-vindo, Andréia. Presbítero Eugênio, dá um abraço na irmã Carminha aí. William Sanz, seja bem-vindo também, meu irmão. Deus abençoe. Simone Cândida, Deus abençoe. Missionária Tânia, minha esposa, minha querida, minha amada, Deus abençoe. Glória a Deus. Já temos um bom número. A paz do Senhor. Alexandre Franzino, que benção, Alexandre. Dá um abraço aí na Jaldenice, na Alice. Deus abençoe vocês aí, essa família abençoada. Estou feliz, tá bom? Deus abençoe vocês. Vamos trabalhar na obra de Deus. Alexandre, Jaldenice, Deus abençoe a vida de vocês. Glória a Deus. Hoje nós temos um texto bastante conhecido. Simone Teixeira. Simone, dá um abraço aí no livro, Simone. Um abraço nas crianças aí. Que benção, quanto tempo, né? Quando a gente for para essas bandas daí, a gente vai dar um pulinho em Guaba. Guaba grande aí. Deus abençoe vocês. Dá um abraço no livro, Simone. Deixa eu ver se tem mais alguém para a gente começar essa nossa transmissão. Eu vou logo para ganhar tempo, para não ficar muito extenso. Extensas as nossas transmissões, mas na realidade são mensagens, né? A gente está passando uma mensagem para a igreja, uma mensagem para os irmãos. E é importante porque ela tem todo um... Irmã Sandra, seja bem-vindo. Pessoal de Martins Soares, dá um abraço no pastor Zé Roberto. A paz do Senhor para a irmã. Simone Teixeira, amém. Freire, seja bem-vindo. Martins Soares,
pessoal da Igreja Martins Soares, seja bem-vindo. Glória a Deus. Um abraço para todo o pessoal de Martins Soares. Bom, eu vou ler o texto, e esse texto que nós vamos ler é aquele da última live. É o mesmo texto. Ele agradece, vamos encontrar sim. Temos saudade. Obrigado. Um abraço, Livros. Seja bem-vindo. Glória a Deus. Deus abençoe a irmã. Beto Sampaio, vem assistir São Lourenço, sul de Minas. Vem visitar. Vou sim, Beto. Vou combinar aí com o pastor Jairzinho para a gente ir aí. Maria José, seja bem-vindo, Maria José. Um abraço. Da Silva, meu grande amigo, meu companheiro de grupo, nono grupo. Um abraço da Silva. Dá um abraço da Socorrinha. São 40 e quantos anos da Silva? 44, 45, 46, desde agosto, setembro de 74, 45, vai anos. Da Silva, meu grande companheiro. Da Silva é 9 números mais antigo do que eu. Eu era o 99, da Silva era 190, sentava do lado, ou atrás, não sei, não lembro mais. Sandra, amém, meu pastor. Ele mandou outro para o senhor, presente aqui na MW Soares, amém, Martins Soares. Simone, fica na paz, Simone. Um abraço. Bom, eu vou ler o texto então. Aqueles irmãos que já chegaram, já estão aí acompanhando. E é o mesmo texto porque é uma continuação daquela mensagem sobre os altos e baixos de Israel. O livro de Juízes, capítulo Adriana Duarte, pastora Adriana Duarte, um abraço. Deus abençoe vocês. Pastora Adriana, dá um abraço aí no maridão, nos filhos, já estão tudo grandão, né? Uma moça, um rapaz, 46, esse mês da Silva. Já o Denise, Pai do Senhor, estamos aqui assistindo, amém, glória a Deus. Presbítero, Branca agora, Adriano, o nome do teu esposo, presbítero, ai meu Deus, o marido da Adriana, lá de Contagem, meu presbítero, eu esqueci, ela deve falar aqui. Rapaz, qual é o nome? Eu esqueci, Adriano, o nome dele. Presbítero Duarte, não, presbítero, ai meu Deus. Irmã Rita, seja bem-vinda, irmã Rita. Dá um abraço no Eli Júnior, os dois jovens aí. Glória a Deus. Bom, Juízes capítulo 16, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo número 16, de novo, para a gente entender essa mensagem, porque nós vamos falar sobre os altos e baixos de Israel 2, é uma continuação, tá certo? Altos e baixos de Israel 2. Hermano, seja bem-vindo, hermano. Eliette, seja bem-vindo, Eliette. Glória a Deus, quanto tempo. Eliette, o hermano, meu cunhado. Estive conversando, Eliette, com a Pretinha, com a dona Floripa. Conversamos um pouquinho, mandamos um abraço para ela se cuidar. Deus abençoe sua vida. Estou sabendo que você está na Metodista do Brasil, que bênção. Glória a Deus. Um abraço, Eliette, tá? Dá um abraço na tua mãe aí. Amém? Então, Juízes, capítulo... Hermano, meu cunhado, um abraço, hermano. Dá um abraço na minha irmã aí, em Fortaleza. Boa noite, Maria José, um abraço. Juízes, capítulo 6, versículo 1 ao 16, diz assim: Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as montes e as cavernas e as fortificações. Silane Corrêa, seja bem-vindo, Silane. Um abraço. Continuando. Porque
de Israel, subiram os midianitas e os amalequitas, também os do Oriente, contra eles subiam, e punha-se contra eles em campo, e destruía a novidade da terra até chegarem a Gaza. E não os deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem boi, nem jumentos, porque subia com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, era tanta multidão que não subia, nem eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um homem profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da terra da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não deste ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão seu filho estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor não midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força, e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, com um só homem. Maurício, seja bem-vindo. Glória a Deus. Bom, a Pretinha entrou aí também. Pretinha, dá um abraço aí na tua mãe, Pretinha. Geladinho entrou aí, Geladinho Cipriano, Deus abençoe. Maurício, Deus abençoe o irmão. Elete, um abraço. Silane, um abraço. Pretinha, dá um abraço na tua mãe aí, Pretinha. Tá assistindo ela? Um abraço, dona Florips. Deus abençoe a vida da irmã. Cuida aí, hein? Se cuida. Amém? Se guarda, Pretinha, cuida bem dela aí. Bom, então eu li esse texto. Irmã Marina, seja bem-vindo. Cadê o Milton? Tá assistindo, irmã Marina? Dá um abraço no Milton aí. Então nós vamos falar sobre os altos e baixos de Israel 2, ou seja, uma continuação. E aqui a gente pode ter um complemento do tema dessa mensagem, nesses altos e baixos de Israel 2, que na mensagem passada, no domingo, nós falamos que isso é muito comum às nossas vidas, esses altos e baixos nossos. Isso é uma característica desde o povo de Israel, desde quando saíram do Egito, essa de estar numa situação boa, numa fase, daqui a pouco vira as costas para Deus, daqui a pouco relaxa e acaba passando por lutas, por provações. Pastor Zé Luiz, um abraço, pastor Zé Luiz, seja bem-vindo. Então isso é muito característico da nossa parte, como nós estávamos falando, né? Se vem lá de Israel, do povo de Israel, em um momento que estamos bem com Deus, e um momento que daqui a pouco a gente negligencia. E essa mensagem a gente pode botar um complemento, né, com base no texto que nós lemos, que na crise, numa situação difícil, quando nós estamos numa luta, só há uma solução, que é clamar ao Senhor. Então eu podia dizer assim, os altos e baixos de Israel 2, uma continuação, e na crise só há uma solução, clamar ao Senhor. Irmã Mara, seja bem-vindo, Mara. Então é isso que nós vamos ver nessa noite, tá certo? E esses altos e baixos têm
que a gente está falando sobre altos e baixos. E no caso, Deus, que é um Deus que usa de misericórdia, a gente já falou disso também, das misericórdias do Senhor. Os irmãos devem lembrar que quando nós falamos aqui semana passada, que a misericórdia ela triunfa o juízo, ela precede ao juízo. Então é fácil de nós entendermos. Bem-vindo. Quando é que ganha esse neném aí, Daiane? Um abraço, dá um abraço no marido aí. Paz do Senhor, pastor Zé Luiz. Paz do Senhor, Daiane. Seja bem-vindo. Então é fácil da gente entender isso, né? Porque Deus é um Deus misericordioso. Mas a gente tem que entender também que assim como Deus é amor, Deus também é fogo consumidor. Então é fácil nós entendermos isso. Ele aplica o que ele entender que é melhor. Então ele sabe o que deve ser feito. Ele é amor, misericórdia. Ele é fogo consumidor, ele aplica isso. Deus é amor, mas ao mesmo tempo ele é fogo consumidor. Então, existe a justiça e a misericórdia. Nós falamos semana passada que a misericórdia, ela triunfa ao juízo, ela precede, ela vem antes. Tiago fala sobre isso. Então ele aplica o que ele entender melhor, ele sabe o que deve ser feito. E eu costumo dizer que a misericórdia, fazendo uma comparação, aí o presbítero Márcio pode... a misericórdia é como se fosse a longa mão da justiça, que é o Ministério Público. É o Ministério Público que aciona, né? O Ministério Público que denuncia. Então, a misericórdia de Deus é a longa mão do amor de Deus nas nossas vidas. É a misericórdia, quando ele usa de misericórdia. Em Isaías, capítulo 59, verso 1, diz: não está encolhida. Olha só, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para que não possa ouvir. E o versículo número 2 de Isaías 59, diz que, mas as vossas divisão, as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Lá em Isaías fala isso. Aí está o segredo. Israel seria um Deus que tem mãos que salva. Nós servimos a um Deus que tem mãos que salva, tá certo? E servimos a um Deus que ouve. Ele tem mão que salva e servimos a um Deus que ouve. Só que acontece que vez por outra, lá em Israel, surgia nesse relacionamento entre Deus e Israel uma divisão. Uma divisão. Essa divisão impedia, essa divisão atrapalhava esse bom ou esse saudável relacionamento entre Deus e Israel. Qual é o nome dessa divisão? Iniquidade. É isso que Isaías diz. Isso não é diferente nos nossos dias de hoje. Não é diferente. Mas nessa noite nós queremos trazer para os irmãos o entendimento de que, se quisermos ser ouvidos por Deus, nós devemos afastar do nosso relacionamento com Ele toda e qualquer iniquidade, todo e qualquer motivo que acabe cometendo essa divisão, acabe incidindo nessa divisão. Tem uma versão que diz: mas vossos pecados fazem separação. Iniquidade é igual pecado. A paz do Senhor. Glória a Deus. Então é isso. Mas os vossos pecados fazem separação. Iniquidade é pecado. Era assim que Israel se encontrava. Então, diante desse texto, nós vemos claramente a sequência, e diga-se de passagem, muito bem acompanhada por Deus. E é claro, eu sempre falo no controle de Deus, no domínio do próprio Deus, tá certo? Deus sempre está no controle da situação. Escute agora o que eu vou falar, preste atenção nisso, né? Essa
para você guardar nessa noite. Por amor que Deus tem pela sua vida, por amor que Deus tem pela minha vida, por amor que Deus tem por nós, pela sua igreja, pelos seus filhos, jamais existirá uma situação fora de controle. Jamais existirá situação fora de controle de Deus. Deus, ele estará sempre no controle. Deus, ele tem o controle de tudo. Ele é soberano. Eu costumo dizer, até você dormindo, Deus está no controle. Até pela sua ausência, às vezes você está ausente, tem aquele grupo de pessoas, e essa aqui está descendo agora, hein? Tem um grupo de pessoas, estão falando mal de você, mas até na sua ausência, quem que está no controle? Deus está no controle. Deus continua no controle, mesmo na sua ausência. Aline, seja bem-vindo, Aline. Pessoal de Manhuaçu, dá um abraço pessoal de Manhuaçu, Aline. Então o que acontece? Deus, ele continua no controle. Deus está no controle até no silêncio. Deus não perde o controle. Às vezes ele está calado, ele não responde. Mas o que a gente observa? Deus no controle. Olha, eu vou falar, até você dormindo, como eu já falei aqui, até pelas suas costas, Deus continua no controle. Até para sermos afligidos. Olha que coisa. Não é só nas coisas, até para sermos afligidos, Deus continua no controle. Deus está sempre no controle. Eu falo isso por quê? Com base no livro de Jó. Eu estou falando, como diz o Sila Malafaia, é Bíblia, meu irmão. É Bíblia. Eu estou falando com base no livro de Jó. A gente lê no livro de Jó, o que diz lá? Quando Satanás se apresenta lá na fila para chegar a vez dele falar com Deus. O que Deus diz? De onde tu vens? O que você está fazendo aqui na fila? Ele diz assim, eu venho de rodear a terra. Não foi isso? Aí Deus fala para ele assim, está vendo meu servo Jó? Comandante Boanerges, que prazer, um abraço. Benedito Boanerges de Almeida Vieira, meu encarregado de divisão, meu chefe. Um abraço, comandante Boanerges. O senhor é uma pessoa que eu admiro muito e que faz parte da minha formação. Aprendi muito pela sua conduta, pelo seu caráter, né, pela forma no tratamento, sempre uma forma justa, digna, educada. Um abraço, meu comandante. O senhor é bem-vindo. Então, o que eu estou falando aqui? Quando o inimigo se apresentou naquela fila, Deus perguntou de onde você vem, o que você está fazendo aí? Ele disse, eu venho de rodear a terra. E o que Deus fala para ele? Está vendo meu servo Jó? Deus faz a pergunta. Aí e Deus completa. Sincero, reto, temente a Deus, desvia-se do mal. Acabei de tecer comentários sobre o meu comandante, carregado de visão, que era uma pessoa sério, elogiado, uma pessoa justa. E Deus fala isso de Jó. Sincero, reto, temente, desvia-se do mal. Aí Satanás, a Bíblia diz que ele fala, também tu o cercaste de bens, e a obra das suas mãos abençoaste, mas estende a tua mão e toca, e verás se ele não blasfema de ti. E Deus lhe disse, irmã Leninha, seja bem-vindo, Leninha, a paz do Senhor, um abraço. E o que Deus diz? Então estende a tua mão sobre ele, pode tocar neles, e verás que não blasfema. Somente contra ele não estenda a tua mão, ou seja, não tira-lhe a vida, tá certo? Deus, ele tem o controle. É como se Deus acreditasse em Jó. Deus sabia pelo seu controle, tá certo? Pela sua onisciência, pela sua presciência, Deus sabia que Jó não lhe decepcionaria. E nesta noite, o que o Senhor quer de nós? O Senhor espera de nós também que sejamos capazes de provações,
não blasfemarmos contra Deus, mas sermos gratos a Deus, que continuemos firmes no propósito de Deus, de glorificar o nome do Senhor. Deus, Ele quer acreditar em nós. Deus, Ele quer que sejamos capazes de passar por lutas, por tribulações, por dificuldades, mas continuarmos sendo gratos a Deus. Eu tenho postado ultimamente no Facebook que a palavra de hoje é gratidão, e é verdade. Nós temos que ser gratos a Deus, porque sem Ele nós não somos nada. E a palavra de Deus diz isso, porque Ele colocou, Ele acreditou em Jó, e é isso que Deus quer. Ele quer acreditar em nós também. E qual foi a sequência no texto que nós lemos? O que se observa no texto que nós lemos? É mantermos íntegro. É isso aí, presbítero Márcio. É o que Ele espera, e não ficarmos nesse altos e baixos. Deus quer que nós tenhamos uma postura firme, e principalmente sermos sinceros. Eu acabei de elogiar o meu antigo encarregado, que depois chegou a capitão de mar e guerra, comandante Boanerges, porque ele é uma pessoa honesta. Irmã Marilza, seja bem-vinda, irmã Marilza. Um abraço, irmã Marilza. Dá um abraço aí no Adilson, nos meninos. Então, é uma pessoa honesta, uma pessoa justa. Eu, por exemplo, eu não lembro de ter visto o comandante Boanerges ter sido ignorante com alguém. Não. Ele chamava atenção quando necessário, de forma lúcida, de forma segura, tranquila. Não precisou gritar com ninguém. Era uma pessoa equilibrada, uma pessoa justa, inteligente. Então, isso espera de nós, que o Márcio falou, mantermos íntegro, porque aí a gente não fica com altos e baixos. E o que é difícil para muitas pessoas, às vezes na frente da gente é uma coisa, mas por trás é outra. Só que Deus está no controle. Deus, Ele está vendo. Até na nossa ausência Deus vê. Então o que se observa já no texto que nós lemos principal? A partir do versículo 1, o pecado, a iniquidade. O texto começa declarando que os filhos de Israel fizeram o Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Então nós temos que entender isso. O que foi que Israel fez que pareceu mal aos olhos do Senhor? Ele praticou a idolatria. O texto diz: Israel agora ele era idólatra. Israel agora estava fazendo o que Deus não queria que Israel fizesse. Mesmo Deus já havendo, como eu falei semana passada, recomendado isso em Deuteronômio. Deus fala através de Moisés. Moisés escreveu dizendo: e não levante os teus olhos aos céus e veja o sol e a lua e as estrelas, todo o exército dos céus, e sejam impelidos a que te inclines perante eles, e sirvas aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo da terra e dos céus. Ou seja, Elisângelo Garcia, seja bem-vindo. O sol, a lua, as estrelas, Deus regiu para todos na terra. Então, não era ficar idolatrando isso, adorando a esses deuses. Deus colocou para todos nós. E Deus ainda continuou dizendo, né? Mesmo Deus já havendo recomendado: e não levante os teus olhos, não adores. Portanto, nós vemos aí Moisés exortando o povo a obedecer quanto à adoração. Adoração que estão adorando a Deus na igreja e por trás acaba adorando, exaltando Satanás, acaba exaltando o inimigo quando fazem coisas que não agradam a Deus. Deus não queria que Israel... Luciano, seja bem-vindo, Luciano. Um abraço, meu irmão. Saudade de você, hein? Deus não queria que Israel adorasse outros deuses, não queria. Deus já tinha deixado claro isso, e era isso que estava ocorrendo. Israel agora apostatou da fé. Israel, a paz, meu irmão. Israel agora estava se prostrando a outros deuses.
Olha que coisa! Israel estava servindo a Baal e Astarote, que eram os deuses masculinos e femininos dos cananeus. Esse era o quadro de Israel. Deixaram o Deus de vossos pais. E isso já na terra prometida, depois que receberam a promessa, que conquistaram. E nós sabemos muito bem que é muito comum, irmãos, o fato de quando, eu falei semana passada, quando queremos algo da parte de Deus, quando temos a promessa de Deus em nossas vidas, nós buscamos, nós nos dedicamos, nós participamos, e o Senhor nos abençoa, o Senhor concede aquilo em nossas vidas, e ficamos alegres. Mas é bem verdade também que quando conseguimos, nós relaxamos, não é verdade? Nós relaxamos, nós não vigiamos, por isso que acontece esses altos e baixos. Foi isso que aconteceu com Israel. Israel relaxou. Deus fez com que prosperasse no Egito através de José, e quando da morte de José, a mudança de Faraó, quando Israel, os hebreus estavam sendo oprimidos pelos egípcios, Deus então levanta Moisés para resgatar o seu povo e os tira do Egito com a mão poderosa. Deus abre o mar à sua frente, Deus afoga todo aquele exército de Faraó, Deus conduz Israel pelo deserto, suprindo as suas necessidades, dando alimento, dando água, protegendo daquele sol escaldante, daquele frio à noite, até colocá-los na terra prometida. Deus, ele cumpriu o que prometeu, porque nós servimos a um Deus fiel. Então Deus fez a parte dele, e agora Israel já na terra prometida, irmãos, Israel vira as costas para Deus, para a outros deuses. Muitas das vezes estamos assim, recebemos aquilo que precisavam, aquilo que queríamos, negligenciamos na adoração, já não queremos mais estar com tanta frequência nos trabalhos como antes, não mais como antes. Às vezes damos prioridade a um time de futebol, tá certo? A um evento. Mas nesta noite Deus tem uma palavra da parte do Senhor para nossas vidas. Quando Jesus apareceu a João na ilha de Patmos, para que se registrasse em carta aquelas mensagens às igrejas da Ásia, e já na primeira carta, que foi para a igreja de Éfeso, Jesus declara, olha o que Jesus declarou, suas obras e o trabalho, o Senhor sabe. Por isso que eu digo, ele está no controle. Pastor Vanderlei, seja bem-vindo, pastor Vanderlei. Um abraço, meu irmão. Lá nos Estados Unidos, Deus abençoe a vida do irmão aí. Glória a Deus. Um abraço, pastor Vanderlei. Então, já começa dizendo, na carta da igreja de Éfeso, eu sei as tuas obras e o teu trabalho, ou seja, o Senhor conhece, o Senhor sabe, o Senhor vê. Por isso que eu falei que até na nossa ausência ele vê, até a gente dormindo ele vê, até nas nossas costas ele vê, tá certo? Então Deus, eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo nome, e não te cansaste. Aí vem a reprimenda. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor, e arrependeste, arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Foi isso que Israel fez. Não observou, Israel deixou as primeiras obras, e agora Israel está por 7 anos passando necessidade, sofrendo humilhações, não tendo nem o básico para comer, porque o Senhor os deu nas mãos dos midianitas, um povo terrível, um povo assolador. E Jesus conclui, voltando para aquele texto lá de Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Israel havia deixado as primeiras obras, deixado o primeiro amor. Porém, os filhos de Israel fizeram o que aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas. Israel estava em pecado, iniquidade. Israel não se prostrava mais aos pés do Deus Todo-Poderoso. Mas após tanta humilhação, essa noite, por isso que nós colocamos aquela questão de que na crise só há uma solução, clamar ao Senhor, e é verdade. Então, porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas. Estavam em pecado. Israel não se prostrava mais aos pés do Deus Todo-Poderoso, mas após tanta humilhação, sofrimento, por fome, tristeza, Israel, então o que ele faz? Ele clama ao Senhor, está nos versículos 6 e 7. Israel ficou muito debilitado, com a pobreza, a fome, e com a fome veio também a morte de muitos. Ninguém tinha certeza de quando aquela situação haveria de mudar, ainda mais pelo fato de que quando Israel ter que derrotar aqueles milhares de midianitas, amalequitas, como que ele ia conseguir aquilo? Era muita gente, além dos amalequitas, dos midianitas, e a Bíblia diz que ele vinha com imensidão de camelo, era muita gente. Então Israel resolve buscar ao Senhor, resolve clamar ao Senhor. Está vendo? É assim que se faz. E a Bíblia diz no livro de Jeremias, capítulo 29, verso 13: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Foi isso que Israel fez. Israel clamou ao Senhor, e clamou com choro, clamou com lágrimas. E é assim nas nossas vidas, irmãos, em meio a tribulações, em meio às dificuldades, mesmo a despeito dos nossos erros, das nossas transgressões, mas se nós buscarmos ao Senhor Deus Todo-Poderoso de todo o nosso coração, reconhecendo o nosso erro, o Senhor, ele se deixa achar. Foi isso que Israel fez, clamou ao Senhor, e a Bíblia diz que o Senhor ouviu o seu clamor. Deus ouviu o clamor de Israel. E a primeira coisa que Deus fez quando ouviu o clamor de Israel foi o quê? O Senhor responde a Israel através de um profeta. Versículo 8 até o 10. Um profeta que a Bíblia nem revela o seu nome, mas a gente vê que ele anuncia, irmãos, ele anuncia uma mensagem inspiradora pelo Espírito de Deus, que vai, eu consigo chegar que vai além das antecipações da mente humana, uma coisa profunda. E essa mensagem desse profeta envolve uma reprimenda, ele exorta o povo de Israel, mas também ele anuncia orientações e encorajamento. Veja o que esse profeta fala. Irmã Soraya, seja bem-vindo. Irmã Rosa, seja bem-vindo. A paz do Senhor para vocês, irmã Soraya, irmã Rosa Helena. Deus abençoe a vida de vocês. Então veja a mensagem do profeta. Ele diz o seguinte, ele fala duro para o povo de Israel: vos fiz subir do Egito, vos tirei da casa da servidão. Olha, nós vivíamos no Egito antes de aceitarmos a Jesus, nós vivíamos servindo a Satanás, isso não serve para nós. E vos livrei, e dei a sua terra, a terra da promessa, mas não deste ouvido à minha voz. Duro a mensagem do profeta é duro, é como se dissesse para nós, de onde nós viemos, do Egito, da escravidão do mundo, da servidão, e Deus nos tirou, colocou na sua casa, na igreja, para a gente ficar de outra hora está no mundo, uma hora a gente adora a Deus, outra hora a gente adora Satanás, falando mal dos outros, fazendo coisas erradas, praticando iniquidades. Isso é os altos e baixos. Após esse profeta, agora Deus
envia o anjo do Senhor